Olá, sejam todos bem-vindos ao Portal Narrativa. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu particularmente adoro, que tem a ver com a literatura, a inserção da mulher negra na escrita, né, na escrita como um todo. E também a importância da escola, do incentivo que a educação pode dar para que essas mulheres desenvolvam essa escrita e tenham também na literatura uma forma de educação antirracista. Eu começo a minha fala com um trecho de Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, que é uma das obras, a mim, que mais me impactaram dentro da escrita da mulher negra, uma literatura de denúncia. Então, ela diz assim: a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a dançar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar no estômago. Então, essa parte da escrita do livro da Carolina de Jesus me impactou profundamente. Uma das obras que eu gosto, hoje eu tenho trabalhado em sala de aula. Nós temos diversas outras escritoras brasileiras que trabalham não só na literatura de entretenimento, mas também na de informação. Né? A exemplo, a gente tem no Piauí, que é considerado por alguns historiadores, a Esperança Garcia, como uma das precursoras da literatura negra no Brasil. A Esperança, que escreve aqui no século XIX, piauiense, e escreve aqui uma carta denunciando as torturas sofridas pelos senhores de escravizados aqui no Piauí. Ela denuncia a tortura que o filho dela, que era criança, estava sofrendo. Então, os historiadores retratam como o pontapé da literatura negra no Brasil, essa carta de Esperança Garcia, que mostrava que o processo de escravidão aqui no Piauí, inclusive aqui em nossa região, de Paulistana e região, foi um processo duro, um processo que acabou com a autoestima negra, que massacrou os negros e que enterrou e tenta enterrar e apagar uma história de construção de territórios. Então, a Esperança, que é considerada aí a nossa precursora. Tem a Benilda Brito, eu conversava com a Laodiceia antes e eu falava, olha, você tem que ler a Benilda, é muito interessante. Ela tem um livro que diz, bullying não, isso é racismo. Então, bullying, hoje que a gente tem na escola, não tem ligação com racismo. O bullying, ele descaracteriza o aluno, ele descaracteriza uma criança. O racismo desumaniza a criança negra, transforma a criança em objeto, transforma a criança em motivo de chacota e destrói a autoestima, e muitas vezes faz com que a criança desista da escola. Então, a Benilda, ela trabalha bastante no livro dela essa questão, que são relatos de pessoas que já sofreram. Até conversava anteriormente, uma criança negra que sofre racismo na escola, pode se passar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ela vai lembrar o nome do agressor, vai lembrar o dia e exatamente o que a pessoa falou. Por isso que as meninas estão aqui hoje. A Laodiceia Borges, que atualmente está cursando pedagogia, a Mônica também, que está estudando na Paraíba, é isso, Mônica? É no Rio Grande do Norte? É no Rio Grande do Norte, professora. Natal. Isso. O nome Geofísica. do seu curso? Geofísica. Isso, um curso excelente e dificílimo, não é, Mônica? E a Mônica está aí hoje nesse curso. A Mônica, que é ex-estudante do Instituto Federal do Piauí, e a Laudicé, que é ex-estudante do SET Paulistana. A gente até conversava sobre a importância dos professores em sala de aula, do incentivo, essa questão da produção. Então, nós temos diversas meninas e mulheres que escrevem, mulheres negras que escrevem literatura, que fazem textos. E vocês são um exemplo, são os nossos achados aqui da cidade de Paulistana. Produzem aí poesia, produzem literatura. Então é isso. A primeira pergunta que eu tenho para vocês, a gente começa com a Laudicé, o que foi que te levou a escrever poesia? Por que você começou a escrever, Laudicé? Olá, boa tarde.
eu sempre fui muito fascinada pela arte poética. E lembro que sempre que chegava o início do ano letivo, em que tinha os novos exemplares de português, eu ficava fascinada, ansiosa para pegar o livro e começar a ver essas poesias, esses poemas. E começava a escrever no meu diário pessoal. E chegou um certo momento em que eu me questionei: eu também tenho muito a dizer, eu tenho algo a escrever, eu também posso escrever. E escrevi minha primeira reflexão, foi uma crônica, e eu lembro que essa crônica foi a respeito da consciência, né? Que a gente sempre fica se preocupando com as coisas que vão vir, com o futuro que talvez distante, e não se preocupa com o nosso presente, que a gente pode encontrar a felicidade no presente, que o presente também é importante. E eu fiz essa reflexão aos meus 13 anos, e passaram-se alguns tempos, e eu não escrevi mais. E eu lembro que eu cheguei no ensino médio, foi um momento assim, diferente. Por quê? Porque eu estava em um novo contexto, com novas pessoas. Eu cheguei sozinha no ensino médio, não tinha nenhum amigo. E era uma fase da puberdade, a fase em que tudo é intenso, os sentimentos são intensos, as emoções, os pensamentos. E eu tentava buscar um refúgio, alguém para dizer o que eu tinha para dizer, e eu não encontrava ninguém, eu queria falar. Eu queria expressar, colocar para fora tudo que estava aqui dentro da minha caixa torácica. Então, eu comecei a escrever um verso. E no primeiro verso, eu consegui me aliviar. Fiz o segundo verso e já consegui entender. E às vezes eu não entendia e continuava escrevendo para buscar entender. E fiz o terceiro verso e comecei a perceber que era por meio da poesia, que era o meu lugar, que era o lugar em que eu tinha para me expressar, para dizer o que eu queria dizer e não tinha ninguém para eu falar. Então, eu comecei a escrever poesia, comecei a escrever crônicas, textos, e a escrita é isso, a escrita é libertação, a escrita, ela é uma salvação. Eu busquei refúgio na escrita, por isso que eu comecei a escrever, como uma forma mesmo de alívio, de ter alguém para dizer. E foi isso. Olha só que coisa maravilhosa. Isso que eu digo, escrever poesia é vida. E você, Mônica? Eu tive um bom incentivo, assim, na literatura. A professora Marli sempre procurou resgatar a cultura, e principalmente a cultura negra. Eu tive um primeiro trabalho lá no primeiro ano sobre a comunidade quilombola, que teve do Moçambique. E a gente se caracterizou toda, a gente levou as comidas típicas, e foi muito emocionante. E eu escrevo o que eu vivo. Eu escrevo a minha vivência. E minha vivência não é fácil, sabe? Assim, é vivência de luta. Você já vê pela minha cor. Sou uma mulher preta e atualmente eu venho assumindo o meu cabelo, a minha cultura. Porque meu cabelo tem história. E não é modinha. É um ato de dizer, eu tenho que ocupar o meu espaço. E eu vou ocupar o meu espaço e eu luto pelo espaço não só meu, mas pelo das outras pessoas também que sofrem alguns racismos, sofrem por esses preconceitos hoje na nossa sociedade. E a poesia, eu não abracei a poesia me abraçou. Porque é muito fácil dizer, eu abracei a poesia. Não, a poesia, ela tomou conta do meu ser. Ela me permitiu sentir e escrever. É o dom da escrita. A gente pode transformar a vida, assim como a professora Marli citou, Esperança Garcia, na escrita, que escreveu a carta e revolucionou tanto a história dela e do povo preto, a gente também revoluciona através da escrita. A escrita tem poder. Nossa fala é compartilhada para outras pessoas. E em 2017 foi que a poesia surgiu na minha vida, com um projeto. O projeto é o poema nordestino como forma de enriquecer o aprendizado de um jeito divertido, proposto pelo professor Jairo, e eu não sabia escrever poesia. E ele disse, você vai ter que escrever poesia. E simplesmente eu escrevi a poesia para esse trabalho.
E nisso também eu vim a ganhar uma ligação de uma professora, né, professora Marli, que revolucionou minha vida, porque nesse ano de 2017 tinha sido um ano muito difícil. E eu vinha reprovar no instituto e eu fiquei muito triste. Eu achei que a vida tinha acabado ali por uma reprovação, nunca ter reprovado. E a professora Marli me ligou e disse: Mônica, não desista. Eu estava no instituto nesse dia. E eu, meu Deus, uma professora me ligando para mandar não desistir, sabe, da educação, porque a educação é transformadora. E foi revolucionário isso, e eu fiquei muito grata. Então, eu escrevo para que chegue em outros corações, para que, assim como a poesia aquece meu coração, possa aquecer o coração de outras pessoas. E hoje eu tenho uma missão de escrever para mulheres negras e para toda uma nação, para que nessa pandemia as coisas se tornem mais fáceis. As coisas se tornam mais fácil, mais leve e mais aquecida pelo dom da palavra, pela poesia e por combater algumas coisas que vêm acontecendo na nossa sociedade. Isso aí, olha, a fala das meninas é muito importante para você ver o quanto a escrita, ela de fato nos salva. Eu também tinha esse hábito. Sempre que eu passava por algum problema, alguma dificuldade, eu sempre escrevia, eu guardo muitos diários. Então, eu tenho muitas agendas escritas. Assim, a poesia, ela salva. E no contexto da mulher negra, da menina negra, com certeza isso tem um grande peso. E pela fala de vocês, eu notei o quanto a literatura ela é de denúncia. Na literatura, vocês também fazem denúncia social na literatura de vocês? Sim, o último poema que eu escrevi com um colega da universidade, Cícero Danilo, e nós retratamos a questão da vivência negra, da luta negra, do nosso passado, que ainda é presente, que nós fomos libertos lá naquela época, mas a gente ainda sofre muito na nossa sociedade, a gente tem muito reflexo do passado no hoje. E também a gente escreveu outro poema que foi a respeito desse tempo de pandemia, da política, da influência na educação, então da importância da educação. E é importante a gente escrever realmente sobre essas questões sociais, porque a vivência negra, a luta negra, ela precisa ser passada, a gente precisa passar a mensagem para as pessoas, para que possa tentar mudar essa situação a qual nós vivenciamos. Pode falar, Mônica. Eu também venho... eu também venho combatendo algumas situações, né, que tem na nossa sociedade, e uma delas é a forma de retratar o amor. Porque a gente foi ensinado, muitas pessoas foram ensinadas, que o amor é aquela questão de maltrato. O amor, se ele for ciumento, é uma forma de amor. Mas não, o amor não é ciúmes, o amor não é doentio, o amor é leve. O amor é pássaro que voa, é liberdade em união. Então, é isso. Também tem a questão de mulheres negras, né? Das coisas que vão acontecendo hoje em dia, porque o racismo é um fruto de uma ignorância. E eu venho sofrendo, eu sofro em cada ato, em cada publicidade que aparece de policial, dessas coisas acontecendo, em questão de cor, eu me sinto, uma parte minha morre. E eu, como vendedora de sonhos, quando eu vejo isso acontecendo, eu me entristeço amargamente e eu escrevo. Tem uma poesia de Esperança Garcia, que é o reconhecimento, né? Depois de tanto tempo, ela foi reconhecida nacionalmente pela OAB, e isso foi gratificante para nós, para ver que a gente pode transformar, a gente pode ser persistente. E também uma das coisas é o bullying. Eu ainda não tenho poesia que retrata o bullying, mas eu tenho sim essa missão para retratar, para falar e para combater isso nas escolas, porque é um absurdo, minha gente. É um absurdo uma criança, um jovem poder ter que sair de sua casa para viver num ambiente doentio. A escola tem que abraçar não só os educadores, mas também os colegas. Os colegas têm que abraçar um ao outro, porque é uma forma de amor. É uma forma de amor o respeito. E o respeito é o que a gente mais luta hoje em dia, né? E é uma coisa tão simples, de praticar, de se viver,
mas as pessoas continuam vivendo na ignorância, continuam vivendo na brutalidade, continuam maltratando as pessoas pelo simples fato delas ser. Por que eu não posso ser do jeito que eu sou? Eu tenho que mudar para agradar a sociedade? Eu fico revoltada nessas questões e a poesia tem o poder de transformar. E eu tenho essa missão de transformar o que eu vejo hoje, o que eu já passei e o que eu venho a passar também. E o que os meus filhos, meus netos vêm passar. Porque eu não sou só a Mônica. Eu sou a Maria, a Fátima Vieira, eu sou tantas mulheres, Esperança Garcia, eu sou a voz dessas mulheres que me permitiram estar aqui hoje. Isso, o interessante é que vocês, com certeza, hoje muitas meninas negras irão assistir, não só meninas negras, mulheres em geral, e saber que tem representatividade. Eu comentava antes da gente gravar o quanto é importante ter representatividade, a menina entrar na sala de aula, ver a professora negra, tratando da cultura negra, da música negra, da literatura negra, e elas terem representatividade, isso é muito importante, e isso vocês duas representam para essas meninas, saberem que ela pode escrever, ela pode ser poetisa, ela pode colocar as emoções que ela quiser no papel, as dores, inclusive. A Benilda sempre diz assim, é impossível você tratar de avanço escolar, de reprovação, sem você tratar da autoestima da criança negra. Hoje são as crianças que mais sofrem na escola, as crianças que vêm de um contexto social mais pobre, empobrecido, socialmente falando. Então, assim, a literatura, com certeza, a escrita, a poesia, ela vai libertar. É muito triste a criança chegar na escola, quarta série, quinta série, e começar o livro de história com o título Os Escravos. Como assim, gente? Então, a escola precisa rever isso, tá? Principalmente professores de história, de geografia, professores de língua portuguesa, que têm na literatura esse escape para trabalhar a história. Não só desses professores, mas um trabalho geral. Comunidade, no geral, diretoras, todos os gestores municipais. Né? Então, assim, é um trabalho conjunto que deve ser feito. Deve ser mesmo feita essa questão do incentivo à escrita das crianças, especialmente crianças negras. Paulistana, hoje, segundo o último censo, tem aí pelo menos 80% da população negra. Nós temos uma população preta, uma população negra que é formada por pretos e pardos. Então, assim, começa na própria identificação da criança. Como é que eu tenho uma mãe negra, um pai branco e eu vou me identificar como branca? Eu sou parda. Então, a criança, ela tem... Como é que o meu pai é negro, a minha mãe é branca e eu me identifico como branca? Não, gente. Então, assim, é uma questão de conhecimento, de identidade. A criança, ela precisa construir essa identidade, né? A Mônica falou sobre a questão do bullying. Imaginem a quantidade de racismo disfarçado de bullying que as crianças negras sofrem. Não é bullying. Bullying é algo mais leve. O racismo, ele desumaniza, essa é a palavra. Ele descaracteriza a criança negra enquanto ser humano. Então, assim, isso é muito triste. Por isso que eu gosto muito da literatura e da poesia como um todo, porque eu acredito que são armas, né? Que a gente pode utilizar contra esse problema. Sim, eu conversava antes com a Laudicea, ela chegou a relatar, mas eu vou perguntar novamente, eu gostaria mesmo que vocês falassem, se vocês já sofreram na escola, na sociedade, racismo, atos racistas, que geralmente vêm de formas muito sorrateiras, disfarçadas. Ah, mas eu nem sou racista, eu tenho um amigo negro. Ah, mas eu não sou racista, eu gosto dos negros. Assim, uns comentários tão desnecessários e preconceituosos, que são bem graves, com certeza fazem algum tipo de morada e estrago dentro da autoestima do negro. Então, eu gostaria de saber se vocês já sofreram algum episódio de racismo, que vocês tenham essa consciência. Na escola, eu não me lembro. Talvez possa ter ocorrido, mas não me lembro. Mas nos últimos, acho que no mês passado, eu passei por uma situação muito chata, que eu fui comprar uma camisa para o meu namorado
e eu queria um tamanho maior, e eu insistindo para a mulher que eu queria um tamanho maior, ela queria me dar um mais barato, como se eu não pudesse pagar. E eu queria aquela camisa, e ela insistindo, moça, eu quero um tamanho maior. E ela, não, você quer a mais barata? Então, isso foi muito chato, muito triste de se pensar, e tantas outras situações que outras e muitas outras pessoas negras passam. Aquilo que a gente conversava, que muitas pessoas ainda têm a noção da inferioridade, inferiorização, muitas não, a maioria, da inferioridade do negro. É como se o negro não tivesse condições de pagar por alguma coisa. Inclusive, na escola, a questão das cotas. Ah, cotas para quê? Cotas sim e pronto. Né? Então, é necessário, é mais do que necessário. Então, isso perpassa tudo e vai até, como você disse, até o comércio. São maltratados, mal recebidos, em detrimento da cor. Isso é realidade. E você, Mônica? Infelizmente, professora, já sim, já passei, e depois que aceitei meu cabelo foi que foi pior, sabe? Foi uma coisa assim ela se assumiu como afro, cabelo afro, e do nada começou a surgir muitas coisas, professora. Eu já sofri racismo velado, aquele racismo que a pessoa não demonstra, não deixa explícito, mas que dói na gente, que a gente percebe como é o tratamento de uma pessoa negra e uma pessoa branca. E isso, professora, eu me indigno e que foi aqui em Paulistana. Paulistana é uma cidade boa, professora, mas tem muito que melhorar. Tem que melhorar para respeitar as pessoas. E os comerciantes, aqui eu faço uma súplica para os comerciantes, para tratar melhor as pessoas como igual, né? Não pela classe social dela, porque a gente tem como pagar sim. É como o Laodicea falou, né? Que muitas vezes a gente é julgado. As pessoas acham que a gente só pode possuir a mercadoria mais barata, porque a nossa forma de vestir, a nossa forma de ser, não retrata o status social da gente. Mas, professora, eu também já sofri isso na escola. Infelizmente, uma escola grande, uma escola que tinha pouca fiscalização, e foi preciso eu comentar com meus pais para que eles tomassem uma providência. Porque estava tão insuportável de se conviver, professora, que infelizmente, eu pensei até em tirar minha própria vida. E eu não me envergonho de dizer isso. Eu não me envergonho de dizer isso porque as escolas estão carentes, estão com déficit de atenção à assistência ao aluno. Não é só assistência financeira, não é só assistência de conteúdo, mas também de prestação, de ver como que aquelas pessoas estão, como é que está o convívio da turma, né, em si. E foi um ano bem complicado, foi até nesse ano de 2017, mas eu aprendi muito. E eu aprendi que se eu não calar minha voz, eu vou poder ajudar outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que acham que são culpadas de sofrer esses determinados absurdos. Mas que a gente tem que desmistificar isso. A gente tem que ir à realidade, que é o racismo. É uma coisa triste, é uma coisa que dói, que machuca, que nos cala de certa forma. Mas a persistência de várias outras mulheres me fez. Os incentivos dos meus professores, que foram muitos, nesse ano foram 5 pessoas que reprovaram. E eu fui a única a persistir nessa instituição. Mas eu não me arrependo. E também meus familiares me incentivaram. Tive tias que iam lá a querer falar sobre errado. E eu saí ainda por denunciar uma coisa que me machucava, professora. Então, eu vejo o quanto é importante, de fato, por isso que eu acredito que esses espaços do Portal Narrativa, eles são importantes, para dar voz a vocês. Quem melhor pode falar do racismo, inclusive na escola, do que o próprio aluno negro? Ninguém, só ele. Então, assim, as escolas, elas devem estar vigilantes acerca disso, devem observar, e como a Mônica falou, não deve ser naturalizado o racismo, porque racismo é crime. Então, as pessoas devem denunciar, sofrer uma situação de racismo, elas devem denunciar imediatamente,
É crime, sim, por isso que deve buscar. Mais à frente a gente pretende até fazer algumas discussões sobre isso, questão do racismo no olhar da legislação, né? Porque as pessoas não sabem a quem recorrer. E a escola ela tem o dever, a obrigação de reprimir esse tipo de crime, de punir, de trabalhar. Porque não? O chão da escola, a escola é o melhor lugar para se trabalhar a educação antirracista. Você trazer a cultura, a música, a representatividade, a construção da identidade negra no chão da escola. Não tornar a data da Semana da Consciência Negra como algo folclórico, que passa um vídeo, um filme e pronto, e acabou. Não, deve ser uma luta do ano inteiro, porque é uma luta que faz parte da nossa história. A Constituição afro-brasileira, a história da África com a nossa, nunca mais vai poder ser separada. Nunca mais, não há como. Então, nós temos a nossa cultura hoje, a nossa base é formada pelo negro, pela história do negro. É por isso que eu falo, vocês também servem como inspiração para outras meninas negras, para outras mulheres, porque vocês também são a voz das mulheres, não só das mulheres negras, né? Porque as mulheres já sofrem muito preconceito, mas as negras sofrem muito mais problema. E tem essa questão do racismo, do assumir o cabelo também, né, que cada uma pode fazer a escolha de ter o cabelo que quiser, né, e ninguém pode dizer nada acerca disso. Mas, infelizmente, ainda há uma cultura que recrimina isso, né, o cabelo. Então, assim, eu espero que a gente consiga mudar isso aí, e principalmente através da literatura. E é isso que eu quero saber de vocês, como vocês acham que a escrita e a literatura pode contribuir para a construção de uma sociedade em que o racismo não seja mais presente? A literatura, ao meu ver, meu ponto de vista, é um espaço, um lugar de fala. É um lugar em que a mulher negra ela pode expressar as suas opiniões, os seus sentimentos, as suas labutas, tudo que ela passa. É o lugar em que o homem negro também pode expressar toda a sua vivência. E a poesia, ela permite isso, porque a poesia ela é livre, ela não é fechada, ela não é um espaço só para um tipo de âmbito. Não, a poesia é um espaço em que nós podemos nos expressar, podemos colocar para fora tudo que tudo aquilo que nos causa dor, que nos causa felicidade. Então, é muito importante e é massa escrever. É muito massa você colocar para fora, expressar seus sentimentos, expressar suas opiniões. E a poesia é este lugar. Mônica, e sua opinião? Mônica? Opa, a poesia, ela é libertadora. E ela tem poder, sabe? E o modo que ela circula muito rápido pela sociedade pode tocar no coração dessas pessoas e ver qual é o certo. Se elas estão fazendo o certo, se elas estão incentivando as crianças, se elas estão incentivando os jovens a ler, que aqui eu deixo também um apelo para que as crianças venham a mais ler e possuir pouco celular. É importante ter celular, só que é mais importante ter um livro na mão. Então, a poesia, ela tem um poder transformador, um poder que ela vai até no ser da pessoa. São versos, são pequenos versos que podem mudar um ser. Então, aqui eu deixo minha súplica de continue, incentive os jovens, incentive a escrever, incentive a falar através da poesia. Porque, assim como Laodiceia, a professora escreve e pode mudar a realidade que a gente vive, vocês também podem. Ah, mas eu não gosto de poesia, Mônica. Pesquise, eu também não conhecia a poesia, eu não gostava de poesia, eu não conhecia, não é que eu não gostava, é que eu não conhecia. A gente tem medo, né, do desconhecido. A gente tem que parar de ter medo do desconhecido do conteúdo. Então, a gente tem que abraçar mais as coisas que vão somar na nossa vida e mudar.
e mudar. A gente não nasce aprendendo determinado assunto, sabendo determinado conteúdo. É o saber, a busca pelo saber que vai transformar aquele intuito, aquele teu ser. E quem sabe a gente não tem uns futuros poetas, poetisas, né, para somar nessa caminhada com a gente. E assim como eu disse, minutos atrás, eu sou uma vendedora de sonhos. Vocês podem contar comigo. Eu sei ainda pouco, tenho muito o que aprender. Eu estou aprendendo ainda, mas eu estou aqui para somar na sociedade e fazer diferença. Assim, enquanto vocês falam, eu fico pensando que eu quero que as minhas filhas leiam vocês. Quero que elas conheçam, quero que um dia elas assistam essa entrevista com vocês. E principalmente a minha filha, que é negra, Liz, que ela veja em vocês representatividade. Eu acho isso muito bonito. E a gente está encantada assim, esses dias com Laodiceia e Mônica, por conta das poesias, dos textos, da forma como fala, da forma como vive a poesia. A Mônica não sabe, mas eu sempre cito ela como exemplo por onde eu ando. Eu tinha uma aluna que tinha muita dificuldade, inclusive, de falar. E ela dizia assim, professora, você acredita que eu vou conseguir isso? Acredito, Mônica. Eu acredito em você, eu tô aqui, você pode contar comigo. Eu sempre dizia isso a ela. Podia ser o sonho mais louco, como quando ela falou desse curso que ela faz hoje, que era o sonho dela, e eu, na minha cabeça, meu Deus, que curso difícil, mas eu não vou abandonar. Eu acredito, Mônica, em você. Vai, olha aí, Mônica. Assim como Laodiceia também, com certeza, carregava muitos sonhos, e hoje está fazendo um curso belíssimo, que é pedagogia. Eu disse, as pessoas são encantadas pelo curso de pedagogia, são apaixonadas, é a gênese da educação. E eu, como educadora, sou encantada com tudo que tem a ver com educação, com o processo de ensino-aprendizagem. Nós somos eternos aprendizes. Eu aprendo muito mais do que eu transmito, com certeza. Acho que todas as pessoas devem pensar assim, até para permitirem se aprender, para permitir crescer, aprender muito mais. Então, assim, por isso que eu gosto também de escrever, porque a poesia, ela permite isso, permite aprender, permite reflexão, autorreflexão, construção. E mais bonito ainda se isso for na vivência da menina negra, da criança negra. Então, é aquilo que eu digo, vamos trabalhar com representatividade, vamos trazer a literatura negra, é nossa gênese, é nossa essência, é nossa formação cultural, histórica e biológica. Nós somos, biologicamente falando, africanos, descendentes, tá? Então, assim, nosso povo de toda a humanidade veio de lá. Alguns pesquisadores até questionam, não é nem mais necessário falar em afrodescendente, porque todos nós somos descendentes da África. Mas eu acredito hoje, até falava para a Laodiceia, eu tenho um grande sonho, que é resgatar a história da cultura negra em Paulistana e recontar a história de Paulistana a partir do ponto de vista do negro, que é quem, de fato, construiu Paulistana. Os negros que aqui moraram, habitaram, inclusive foram escravizados, maltratados. Então, eu quero contar a história deles, a religião deles, e eu sei que eu vou conseguir, porque eu vou persistir nisso. Então, assim, eu agradeço a vocês. Eu é que agradeço a oportunidade de ouvir vocês. Então, assim, muito bom, muito obrigada. Eu espero, de fato, que vocês sejam um incentivo para as meninas que queiram escrever, para todo mundo que acompanha a gente aqui no portal Narrativa. Veja que vocês são exemplo de meninas aqui de Paulistana, no Piauí, uma cidade no interior, quase na divisa com o Pernambuco, e que vocês estão produzindo. Eu tenho certeza que o nome de vocês vai chegar muito mais longe. E é isso que eu desejo. Então, o espaço está aberto, caso vocês queiram fazer alguma colocação para a gente encerrar. Pode falar, Laodiceia. Tinha travado. E você falando aí, professora, a respeito de que aprende mais do que ensina. E eu lembrei de uma fala de Paulo Freire, que ele fala que quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. E que legal seria a gente aprender na sala de aula, os alunos, a nova geração, aprender na sala de aula sobre a história negra do ponto de vista negro. Porque muitas vezes a gente
eu mesma estudei a história do Brasil, a história do negro, do ponto de vista do branco. E quão importante é estudar a história do negro do ponto de vista do negro, de que tem muita cultura, é uma cultura muito boa, tem muitas coisas legais, muitas músicas, dança, história, e a gente não conhece, a gente só conhece a parte ruim, a gente só conhece a parte da escravidão, a parte que eles nos oprimiram. E o quão importante é explorar esse outro lado da história, né? A moeda tem dois lados, e o quão importante é estudar os dois lados da moeda. Então, eu termino minha fala agradecendo pelo espaço de fala, pelo espaço a qual eu fui proporcionada. E quero deixar para vocês a fala de que vocês também podem se expressar, vocês podem também dizer, vocês têm muito a dizer, muito a expressar. Talvez não seja por meio da escrita, talvez não seja por meio da poesia, mas seja por meio da arte. A arte possui várias linguagens, a arte de dançar, a arte de cantar, de representar. Então, vocês podem também expressar. Às vezes a vida é muito pesada, a carga da vida é pesada, mas a gente encontra uma leveza na arte, que vocês possam encontrar também. Assim como eu encontro na arte de escrever, vocês possam encontrar leveza na arte de muitas outras linguagens da arte. Eu quero agradecer pelo espaço e eu também quero agradecer, professora, por não desistir. E como a professora falou aí, foi uma caminhada até eu chegar aqui, ter essas oportunidades. Foi o português, a literatura que me ensinou, que a professora me passou. Professora, eu lembro que um dia eu cheguei a dizer, professora, eu vou conseguir escrever certo um dia, eu vou conseguir falar certo, como a professora falou. E a professora disse, sim, Mônica, você só não pode desistir, você tem que praticar, você vai conseguir. E eu tinha muito esse problema de trocar o R pelo L, né? E seria bem, o L pelo R, era bem difícil, assim, bem difícil mesmo. Mas a professora veio trabalhando em redação, minha nota foi boa na redação, através da professora Marli também, que me ajudou bastante. E o qual é importante vocês, professores, abraçar os nossos sonhos, nos abraçar, somar nessa caminhada. E eu sou um poço de gratidão, porque se fosse por mim, pelo meu ser, eu não tinha chegado até aqui. Eu sei que tem muita caminhada pela frente, mas que aqui eu deixo minha enorme gratidão a todo o pessoal, todos os professores, minha família, que soma, meus amigos, minhas amigas, que somam comigo nessa caminhada. E também eu quero dizer sobre a professora Flávia, que também me abraçou, foi uma das professoras, e como é importante ter professoras mulheres na sociedade, nessas escolas, ocupando seus espaços, porque é um ato político, né? Um ato revolucionário. E eu sou muito grata também ao professor Jairo, professor Rodrigo e professora Iraneide, porque eu tenho um pseudônimo, Mônica Félix, através da professora Iraneide, no terceiro café literário do Instituto, que foi Francisca e Neuda que organizaram. E eu deixo aqui também aos pais. Pais, comprem livros para os seus filhos, invistam. O investimento escolar não é perdido. Sabe o que é perdido? É seu filho andar no caminho errado, que sejam desmotivados pelos pais. Então, não permita que seus filhos sejam desmotivados pelos pais. Não permita que seus filhos carreguem um peso sozinho, porque a educação é árdua. O caminho da educação é árdua. Então, vocês têm que somar mais nos estudos dos seus filhos. Participa de reunião, gente. Veja como seus filhos estão. Veja o que seus filhos precisam, invista nos seus filhos, por favor. Sociedade, invista e acredita nos jovens, porque a gente tem sim o que revolucionar na sociedade. Se vocês não investem nos jovens, como é que a gente vai ter uma sociedade boa de se viver futuramente? Porque a gente sabe que é difícil mudar pensamentos. Então, mude o pensamento dos jovens, invista nos jovens, não critique. Invista, abraça essas pessoas. Como meus professores, minha família, meus amigos me abraçaram, abrace essas pessoas também, transformador. E escreva, gente. Escreva, vem ser livre com a gente. Porque os versos transformam. A poesia liberta. Vocês podem sim ser pássaros, sem precisar de asas. A poesia, a escrita, pode ser as asas de vocês. A cultura de todas as formas. E mulherada negra, venha somar com a gente. Não desistam nunca.
não desistam por conta do racismo. O racismo é um fruto de uma ignorância que um dia a gente vai conseguir transformar isso, e a gente está mudando. Hoje a gente ocupa espaço que antes não ocupava. E obrigada a todas as mulheres por ser minhas representatividades. Agradeço a Lu, agradeço ao projeto Nós Negros aqui de Paulistana. Professora, que projeto lindo. E que projeto lindo da cultura, né? Da narrativa cultura, porque é transformador. E eu espero ver o pessoal do Nós Negros aqui também, viu, professora? Porque é um projeto aqui de Paulistana. Minha gente, vocês não têm noção o quanto eu fui abraçada por esse povo. O quanto eu me senti bem, sabe? Em estar naquele meio, em ver que tem pessoas lutando sempre por meu espaço, pela minha vida. E é isso. Sociedade paulistanense. Bora respeitar mais as pessoas negras, as pessoas de baixa renda. Assim como eu sou de baixa renda, tem muitas pessoas que estão lutando e lutam pelo espaço. Criem projetos sociais, pelo amor de Deus. Criem projetos sociais. Muito obrigada. Então, assim, eu agradeço mais uma vez. E, Mônica, a gente, com certeza, nós vamos trazer depois as meninas, a Miranda, a Lu, a Andréia, que são minhas amigas, e eu gosto bastante do projeto, inclusive é um projeto que eu sou apaixonada. Então, assim, espero que a gente faça, de fato, parcerias para trabalhar essa questão da conscientização. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês, em meu nome, como professora, como educadora, em nome do Portal Narrativa, que é um portal que eu tenho buscado contribuir, porque é uma construção de conhecimento, levar conhecimento para as pessoas e conhecimento de graça, né? Não prender conhecimento. Então, isso que eu busco, e é isso que eu encontrei em vocês hoje, nessa conversa que foi maravilhosa. Então, eu agradeço. Peço ao pessoal que curtam a página do Narrativa, que sigam o Narrativa no Instagram, que se inscrevam no nosso canal, portalnarrativa.com, para acompanhar esses e muitos outros conteúdos muito interessantes. Então, não esqueçam, curtam nossa página e se inscrevam no canal do YouTube do Portal Narrativa. Meninas, muitíssimo obrigada pela fala de vocês. Foi uma conversa poética e muito conscientizadora. Obrigada, Laodiceia. Obrigada, Mônica. E obrigada a todos vocês que estiveram nos assistindo. Tchau, tchau.